E aí, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante coreano e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra você, ok? Mais um vídeo de gramática, é o vídeo número 25 da nossa playlist de gramática, ok? Hoje a gente vai conversar sobre uma gramática que é utilizada para falar sobre obrigação, sobre algum requisito. Sabe quando, por exemplo, você fala assim, nossa, tá muito tarde, eu tenho que ir para casa. É nesse sentido. Ou quando, por exemplo, alguém te fala assim, se você quer passar em determinado vestibular, você tem que estudar muito. Entende? É esse tipo de gramática que a gente vai estar vendo hoje, certo? Você encontra ela em livros de gramática coreana, né? Como a gramática do Aya ou Oya Hada, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai mostrar alguns exemplos de fixação, ok? Alguns verbos. Basicamente, se você lembra sobre como passa os verbos para o presente, você vai saber fazer essa gramática com uma relativa facilidade, porque lembra bastante, tá bom? Por exemplo, gada, que seria ir, né? Termina com a vogal A, certo? Então a gente vai utilizar o primeiro caso do ayahada. Então ficaria como gayahada, certo? Isso daqui está no infinitivo. Quando a gente for passar o presente no sentido de eu tenho que ir, vai ficar como gayaheyo, ok, gente? E aí o mokda. Mokda é a vogal que acompanha ali a raiz do verbo, né? No finalzinho é a vogal O, ok? Então a gente vai utilizar o caso do oya, certo? Oyahada no caso, né? Então ficaria como okoyahada, certo? Como eu disse, né, tá no infinitivo, ok? Passar para o presente no final ficou heiô, certo? E tada, tada, vamos lembrar como que é a conjugação no presente. Tada fica troyo, ok? Aqui a gente vai seguir essa mesma regra, vai ficar como troyahada, ok? Então, lembra sempre do que a gente faz na conjugação de verbos no presente, que aí você vai conseguir de fato utilizar essa gramática, tá bom? E radar, o radar, quando a gente passa para o presente, ficaria heiô, né? Aqui vai ficar como radar, ok? E lembrando, tudo isso que está no radar aqui, né? Quando a gente for falar no presente, a gente vai passar para o heiô, ok? Vocês vão ver isso melhor agora nos exemplos de frase, certo? Então repare que essa gramática, ela é não idêntica, mas muito parecida com a conjugação de verbos no presente, certo? Que inclusive está para sair vídeo sobre isso na semana que vem ou ainda nessa semana. Se você ainda não viu isso, tem aqui no canal aqui em cima, certo? Ou vai ter daqui a pouquinho, ok? Mas enfim, então vamos mostrar agora 3 exemplos, tá bom? 2 exemplos são parecidos e o terceiro vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá, ok? O primeiro exemplo é o seguinte: 내일은 제 친구의 생일이에요. 저는 선물을 사야 해요. Ok? Vamos separar aqui em duas, tá bom? Duas partes, né? São duas frases, certo? A primeira fala o que, né? Neil seria amanhã, tá falando sobre algo que vai acontecer amanhã, algo que tem amanhã. Je 친구의, ok? Je seria de Joe também, ok? Que seria meu, ok? 친구 é amigo. Quando a gente coloca essa partícula aqui de e, é significado de posse, ou seja, esse meu amigo, ele possui algo que ele possui. Sen il seria aniversário, ok? Então, como tem o neil no começo, a gente está falando que amanhã é aniversário do meu amigo, ok? Esse e aqui, ele funciona como posse, tá bom? Qual que é a posse desse meu amigo? O aniversário dele, ok? É meio estranho falar aniversário como posse, né? Mas a gente utiliza muito essa gramática para falar, por exemplo, meu irmão, sei lá, meu carro, meu computador, entende? Por isso que eu falo como se fosse posse, tá bom? Mas a ideia é entender que é algo que pertence ao sujeito, ok? Qual que seria o sujeito nesse caso? Né? O meu amigo, ok? E 저는 선물을 사야 해요. 사야 해요 vem do verbo sadar, que seria comprar, ok? 선물 é presente. Então, o que a pessoa está falando é que ela tem que comprar presente, né? Isso aqui está no presente. Então, como que a gente traduz isso aqui? Amanhã é aniversário do meu amigo. Eu tenho que comprar um presente. O que é justo, né? É um amigo que você é muito próximo, não sei. Então, você tem que comprar um presente, né? Porque é aniversário dele, nem que seja um sorvete, ok? E também já é um presente bem legal, na verdade, né? Enfim, quando a gente deixa aqui em negrito, né? A partezinha aqui que é da nossa gramática desse vídeo, ok? Saya heyo, ok? Por que tá dessa forma, né? Saya heyo, porque vem de sadar, que termina com A, ok? Termina com a vogal A. Então a gente vai acrescentar o que? O aya hada. Como está no presente, aya heyo. Então, saya heyo,
ok? Esse daqui era o nosso primeiro exemplo, certo? A gente tem então uma frase que contextualiza ali, né? E depois a gente tem a frase sobre o seu dever, o que você tem que fazer, né? Então primeiro a gente justificou, né? E depois a gente falou o que a gente tem que fazer, certo? Então vamos para mais um exemplo, ok? O segundo exemplo é o seguinte: 한국에 가고 싶으면 한국어를 공부해야 해요. Ok? Aqui você já pode perceber, né? 공부해야 해요. A gente está falando sobre 공부하다, que seria estudar. O que você tem que estudar? 한국어, que seria coreano. Ok? Então você tem que estudar coreano. Mas primeiro vamos pegar a informação que vem antes, né? 한국에 가고 싶으면, ok? Esse 으면, ele pode significar quando ou se, ok? Nesse caso vai ser se, certo? Porque a gente está falando sobre uma condicional. Se você quer fazer algo, você deve fazer isso, ok? É uma estrutura um pouquinho diferente da nossa última frase, né? Aqui seria um sentido de requisito. Se você quer conseguir tal coisa, você tem que fazer tal coisa, entende? E aqui seria o que? Se você quer, né? Porque tem o tipo aqui, o gostar é a gramática de querer, ok? Tem vídeo no canal, tá aparecendo aqui em cima. E tá relacionado com o que? Hanguge Gada, que seria ir para a Coreia. Ou seja, se você quer ir para a Coreia, você tem que estudar coreano, ok? Isso daí, na verdade, é principalmente se você quer ir para a Coreia para viver lá, né, para morar. Se você vai lá como estrangeiro, você consegue ficar numa boa lá, falando um pouquinho de inglês, um pouquinho de coreano básico, entende? Aprendendo a, sei lá, falar, pedindo, sei lá, saber comprar as coisas, saber pedir informação. E é isso, daí é o mais importante, eu acho, né? Inclusive, me fala aí, o que vocês acham interessante trazer de vídeo? Será, tipo, como que funciona na hora de você ir numa loja, na hora de você ir em um hospital? O que será que é interessante de trazer em vídeo? Comenta aí, fechou? E daí eu posso trazer, certo? Então agora vamos para o nosso último exemplo, ok? Aqui eu deixei em negrito apenas, né? E vamos lá, ok? Nosso último exemplo é o seguinte: 저는 열이 나요. 수업 후에 병원에 가야 할 거예요. Então vamos separar aqui, né? Primeiro a pessoa fala assim, né? 저는 열이 나요. 열이 나요 vem de 열이 나다, que seria estar com febre. Ou seja, se a pessoa está falando assim, viu? Eu tô com febre. 수업 후에 seria depois da aula. Tem vídeo de 후에 no canal, tá aparecendo aqui em cima, tá bom? 병원에 가야 할 거예요. Essa parte aqui, 가야 할 거예요, vem de gadá, certo? Só que repare que aqui a informação, essa obrigação está no futuro, ou seja, está falando sobre algo que ela vai ter que fazer daqui a pouco, provavelmente, ok? Nesse caso, fala que é depois da aula, ok? Depois da aula ela vai ter que ir para onde? Para Pyongyang, que seria o hospital. Então seria algo parecido com o que, né? Eu estou com febre. Depois da aula eu vou ter que ir para o hospital. Entende? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar que essa gramática, ela nem sempre vai estar no presente, né? Terminando com heiô. Pode também terminar no futuro. Pode também ter exemplos em que vai estar no passado, do tipo, eu tive que fazer tal coisa, entende? Ou eu tinha que fazer tal coisa, ok? Pode estar aparecendo para vocês. Igual que seria a tradução, enfim, né? Estou com febre. Depois da aula, vou ter que ir para o hospital. Entende que apesar de ser algo que a pessoa precisaria fazer agora, porque se ela está com febre, não necessariamente ela vai esperar para ir para o hospital, né? Ela poderia falar assim, eu tenho que ir para o hospital agora, só que nesse contexto, provavelmente, a pessoa que falou isso, ela está em aula e ela não quer perder a aula, então ela fala o seguinte, depois da aula eu vou ter que ir para o hospital, ok? Claro que, por exemplo, aqui a gente poderia colocar apenas depois da aula eu vou para o hospital, né? Mas esse vou ter que ir é como se fosse um dever que a pessoa tem que fazer, uma obrigação. Provavelmente porque a febre está muito alta, então não é algo que dá para simplesmente ignorar ou simplesmente, sei lá, ir prolongando, sabe? Tipo, fazer bem depois, entende? Mas essa que é a ideia do exemplo, ok? Então, o que eu queria mostrar hoje para vocês era como que se aplica de fato a gramática, né? Eu mostrei dois exemplos, um desses dois exemplos de presente, minha dicção é meio ruim, gente, desculpa, era relacionado a condicional, o outro era mais comunzão, né, de só falar algo que você tem que fazer e explicando o motivo de você ter que fazer tal coisa, que era aquele exemplo do aniversário, ok? A de condicional era sobre se você quer ir para a Coreia. Nosso terceiro exemplo foi colocando essa gramática no futuro, tá bom, gente?
Se esse vídeo ficou muito rápido, comenta sua dúvida, eu vou responder. Qualquer coisa, você pode me chamar no Instagram, que aparece aqui em cima, tá bom? A gente pode conversar, tirar algumas dúvidas sobre gramática, não só sobre essa gramática, vocês também podem pedir sugestões de vídeo, ok? Esse vídeo aqui eu decidi trazer porque eu recebi um comentário perguntando sobre essa gramática, que é uma gramática que, na minha opinião, é muito importante, certo? E esse vídeo está ficando até um pouquinho longo já, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, ameaça, angústia, qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo, certo? Eu não sei se o tempo de vídeo está legal, eu acho que 10 minutos de vídeo já é bastante até, mas se vocês precisarem de alguma ajuda relacionada com essa gramática, por favor, comenta aí, tá bom? Eu prometo que eu vou estar respondendo, certo? Muito obrigado, o canal está próximo de 600 inscritos, cara, eu nunca esperei isso, de verdade. Então, novamente, muito obrigado, certo? Pela paciência, por me aguentar por tanto tempo, certo? E era isso. Muito obrigado. Eu vejo vocês em breve. Até mais.